Vamos, meninos, desenhar mais moléculas, dando continuidade ao desenho de moléculas e tentando descobrir se elas têm polaridade ou não têm polaridade. Mais alguns exemplos de moléculas que eu irei desenhar, seguindo a lista dos compostos que eu havia passado há 2 encontros atrás. Vamos, o próximo é BH3. Consulte uma tabela periódica. O boro pertence ao grupo 3A. Portanto, o átomo de boro é capaz de fazer 3 ligações simples. E o hidrogênio, que vai se ligar a ele, já sabemos, hidrogênio faz apenas uma única ligação química. A estrutura do composto é esta, ó, BH3. Repare que eu coloquei os elétrons o mais afastado possível. Obviamente porque eles se repelem. O boro é ligeiramente mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que o boro faz? Ele puxa para perto de si os elétrons ligantes da molécula. Só que tem um detalhe: se eu somar esse vetor com este, eu terei uma resultante que é exatamente igual a este. Portanto, esses vetores também se equilibram, deixando a molécula do BH3 sem ter polaridade. Agora, abreviando um pouco para aproveitar o espaço, toda vez que as moléculas são apolares, a ligação intermolecular ela é chamada de ligação por dipolos induzidos ou ainda ligação de Van der Waals. Eu vou optar nesse encontro por ligação de Van der Waals, forças de London, quando as moléculas forem do tipo apolares. Sigamos mais algumas na família do boro. Na família do boro, coluna 3A, eu havia deixado para que vocês tentassem desenhar. O BH3 já foi. Continuando, o próximo seria HBO, HBN. Como seria a estrutura de um composto feito com apenas um átomo de hidrogênio, um de boro e um de oxigênio? Se você já está começando a pegar o número de ligações que cada um é capaz de fazer, você poderá desenhar as moléculas com maior rapidez. Nesse caso, ficaria algo assim, ó. H simples B dupla O. Não esquecendo que o oxigênio é capaz de fazer 2 ligações. Fará 2 com o boro, como o boro faz 3, o boro poderá fazer uma com o hidrogênio. Eletronegatividades, não podemos esquecer. Para cá é mais eletropositivo, para lá é mais eletronegativo. O boro, ele ganha elétrons do hidrogênio e perde para o oxigênio. Não esquecer que o oxigênio é o segundo dos mais eletronegativos. Com isto, esta molécula tem região mais negativa e, obviamente, região mais positiva. Moléculas que têm região mais negativa e mais positiva são chamadas de moléculas polares. E entre moléculas polares, a ligação intermolecular chama-se ligação de um dipolo com outro dipolo. Mas veja que é fundamental para se resolver isso com maior rapidez que você saiba de cor quantas ligações cada tipo de átomo é capaz de fazer. Continuando, próximo da lista, BN. Um átomo de boro ligado a um de nitrogênio. O boro faz 3 ligações com a 3A. E o nitrogênio lá na 5A também faz 3. Agora surgirá entre os dois aquilo que nós chamamos de ligação tripla ou ligação tríplice. Na ligação tripla, uma delas é sigma e 2 são pi. Reitera comigo, relembrando. Toda ligação simples é sigma, na dupla é uma sigma mais forte e uma pi mais fraca. Na ligação tripla é uma sigma e 2 pi. Quando estudarmos orbitais, mais detalhadamente, hibridação de orbitais, ficará mais claro para que você entenda que numa ligação tripla, uma delas é dita sigma, as outras 2 são pi.
Como o nitrogênio é o terceiro dos mais eletronegativos, vamos lembrar de novo? Quais são os três mais eletronegativos? O FON, aquela tríade, os mais eletronegativos de todos. O nitrogênio puxa os elétrons da molécula para perto de si e a molécula passa a ter região mais negativa e, obviamente, região mais positiva. De novo, molécula polar. Quando as moléculas são polares, não esqueça, a ligação que ocorre entre elas chama-se ligação de um dipolo com outro dipolo. Seguindo, agora exemplos da coluna 3A, família do boro, alguns exemplos do grupo 4A. Grupo 4A é a família do carbono. E os que eu deixei para que vocês tentassem desenhar eram os seguintes. Primeiro da lista, CH4, metano, gás do lixo, gás dos pântanos. Carbono faz 4 ligações. Terminando a ligação química, começaremos a brincar também com química orgânica. E na química orgânica, o elemento-chave é o carbono, que sempre é capaz de fazer 4 ligações, com uma exceção. Vamos ao desenho? Vamos! Na figurinha do CH4, o carbono assume uma geometria que não é plana, ela é espacial, chamada de geometria tetraédrica. Na verdade, os elétrons do carbono se repelem no espaço e a figura que se forma, ela deixa de ser plana e passa a ser tetraédrica. Um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que ele faz é puxar, atrair para perto de si os elétrons dessas 4 ligações químicas. Só que se você somar vetorialmente esses 4 vetores, eles também se equilibram, o que deixa a estrutura do metano também apolar. E toda vez que as moléculas são apolares, a ligação intermolecular, ela se chama ligação de Van der Waals ou ligação que ocorre por dipolos instantâneos, dipolos induzidos ou ainda forças de London. Próximo composto, também exemplificando para a coluna 4A, lembre que eu disse a vocês que para cada desenho daqueles que fizemos, haveria nem que seja um exemplo. Cabendo hoje mais alguns. Vamos ver? H2CO. Como seria a estrutura de uma molécula feita com um átomo de carbono, 2 hidrogênios e apenas um oxigênio? É só você lembrar que o carbono faz 4 ligações. Se ele fizer 2 com os 2 hidrogênios, ele ainda poderá fazer uma ligação dupla com oxigênio. Uma figura trigonal e plana. Trigonal, plana, e se você observar bem, com uma boa polaridade. Essas setinhas apontam sempre para quem é mais eletronegativo. Como esses vetores não se equilibram e se somam, a molécula desse composto ela também é polar, e a ligação entre moléculas polares nós chamamos de LDD, ligação de um dipolo com outro dipolo. Mais um hoje, vamos a ele, observa. Mais 2 só para fecharmos a coluna 4A. Sigamos. HCN. HCN era o próximo da lista. Carbono faz 4 ligações, hidrogênio 1, nitrogênio faz 3. Se você colocar os vetores que apontam para quem é mais eletronegativo, você verá que essa estrutura também tem polaridade, ligação de polo entre as moléculas do HCN. Agora veja a importância desse que eu deixei para aproximarmos do fechamento dessa aula de hoje. CO2. Dificilmente, como foi no caso da água na aula anterior, você vai encontrar uma prova de química em que o gás carbônico não esteja presente. CO2, vamos. Produto da combustão, obviamente de combustíveis
que tenham carbono, combustíveis fósseis, presente na fotossíntese, efeito estufa, respiração celular. São vários os processos de grande importância bioquímica, que levam em conta o gás carbônico. Figurinha. Carbono faz 4 ligações, oxigênio 2, C dupla O. Repara que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Só que esses vetores se equilibram, o que faz com que, de fato, o CO2 ele tenha moléculas que são apolares e que farão entre si aquilo que a gente chama de ligação de Van der Waals. A ligação que ocorre entre moléculas que não têm polaridade. Agora, veja já comigo um pouquinho da importância de saber se moléculas são polares ou não. Na aula anterior, vimos a água, ela tem uma estrutura que é polar. Provavelmente, então, a água vai interagir melhor com moléculas que tenham polaridade. Consegue entender? Porque assim, os polos da água interagirão com os polos de outras moléculas. É bem provável que moléculas que sejam apolares não interajam tão bem com a água. Embora você verá depois que o CO2 até interage, mas não tão bem quanto moléculas que sejam polares. Reiterando, essa ideia de eu descobrir se moléculas são polares ou não, vai interferir até na solubilidade dos compostos químicos em água. Vamos desenhar mais um pouco? Mais um pouquinho de desenhos? Observa. Exemplificando a coluna 4A, eu deixei para vocês 3 exemplos que envolviam a coluna 5A, família do nitrogênio. O primeiro composto era o NH3, amônia, gás amoníaco. Também muito importante em uma série de processos que envolvem química. O nitrogênio, ele faz 3 ligações, só que as 3 se orientam no espaço de maneira piramidal. Repara que cada átomo possui uma certa geometria ao se unir a outros, o que confere a cada tipo diferente de átomo uma dada geometria é a repulsão. A repulsão que rola entre os elétrons que o átomo possui. E se você ligar 3 hidrogênios, esta seria a estrutura da amônia. Piramidal. Como o nitrogênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios, e além disso, esses vetores se somam, a amônia tem uma estrutura que é polar. Toda vez que as moléculas são polares, a ligação intermolecular chama-se ligação de um dipolo com outro dipolo. Mas volta um pouquinho mais do último encontro nosso, em que eu disse que toda vez que aparecer H ligado a FO na molécula, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio, nitrogênio, a ligação de polo, ela recebe um outro nome. Ela é chamada de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, que você verá em breve, é o mais forte tipo de ligação intermolecular. Bora mais uma? Bora? Outro que eu deixei para vocês foi na família do nitrogênio. Pedi a vocês que desenhassem a seguinte espécie química: HNO. No nosso próximo encontro ele será fundamental para a gente brincar com um tipo diferente de ligação, conhecida como ligação covalente coordenada. Ligação covalente que antigamente era chamada de dativa. Sigamos. Hidrogênio faz uma ligação, o nitrogênio 3 e o oxigênio 2. Ô Dio, tem que ter esse ângulozinho? Tem. É devido à repulsão entre os elétrons que cada átomo, espacialmente falando, adquire uma certa conformação, uma certa geometria. O nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio,
o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, esses vetores sem chance não se equilibram, se somam, conferindo a esta molécula o que a gente chamou de polaridade. Ligação de hidrogênio de novo entre as moléculas. Por que de novo? Apareceu H ligado a um dos três FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Amores de minha vida, eu deixei só mais um da coluna 5A para exemplificar a coluna 5A. No próximo encontro, a 6A, a 7A e a tal ligação covalente dita coordenada, ou seja, dativa. E o último desse grupo, que nós iremos brincar hoje, é você representar adequadamente N2. N2. Ligar dois átomos de nitrogênio. O nitrogênio faz 3 ligações, N tripla N. Agora, olha, detalhe importante. Isso aí eu posso te dar até como uma dicasinha. Quando se tratar de uma substância simples, lembra, tem substância simples, tem substância composta. A grande maioria das substâncias simples, ela é apolar. A grande maioria é apolar. Porque se são dois átomos iguais, um não vai ganhar elétron do outro, nem perder elétrons para o outro. Embora há uma bela de uma exceção para essa situação, falaremos disso no próximo encontro. E toda vez que as moléculas são apolares, o nome que se dá isso, o nome que se dá à ligação entre moléculas que não têm polos, ligação de Van der Waals. Fechamentozinho. Pergunta que eu já ouvi várias vezes na vida. Pergunta assim, Gil, por que 80% do ar que eu respiro é nitrogênio? Uma das razões é que o nitrogênio é apolar. E 75% da crosta terrestre é água. A água é polar. O nitrogênio, por ser apolar, ele tem pouca afinidade com a água. Tivesse muita afinidade com a água, poderia estar boa parte do nitrogênio atmosférico dissolvido nas águas dos rios, mares e oceanos de nosso planeta. Um abraço, até o próximo encontro.